Tu tá doidinha aí gastando uns livros curtinhos pra poder ler nesse final de ano e falar que leu um monte, né? Eu sei que tu tá, porque eu também tô nessa, gente. Eu tô assim, meu Deus, cadê os livros curtinhos pra poder ler em um dia e chegar no ano que vem e falar que eu li 200 livros em 2025, sendo que a maioria foi tipo livro de 50 páginas. A gente faz isso, a gente procrastina o ano inteirinho as leituras, pra chegar no final do ano a gente querer ler todos os livros e falar que leu 1 milhão de livros no ano. Então, se tu tá assim, pega na minha mão, vem comigo pra gente poder... Pra mim poder indicar uns livros assim pra você, bem curtinho, bem pitiquinho, pra você poder inchar tua meta de leitura e ler horrores ainda até dia 31 de dezembro, né? De 2025. Então, bora! Então, bora, porque a lista tá grande, gente. E eu não quero passar aqui 3 anos conversando com vocês sobre uns livros desse tamanho, né? Então, vambora! E aí, meu povo, tudo bom contigo? Ana Rir, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E como vocês já estão sabendo, a gente vai falar sobre livros petiticos para vocês lerem agora, nessa reta final de leituras do final do ano, para você poder ter mais algum livrinho para você colocar aí na sua meta de lidos, entendeu? Nossa, eu não peguei essa. Nossa, que ótimo. Gente, eu matei uma muriçoca. Que ela tava cheia de sangue, tava me atazenando de noite. Aí apareceu outro que agora eu não consegui pegar. Peraí. Matei! Ai, eu matei. Nossa Senhora. Ai, eu matei, gente. Aleluia, glória a Deus. Nossa. Ai, que felicidade neste momento. Ai, eu consegui. Eu sou o Hulk. Enfim, voltando pro assunto, esquece da muriçoca. Enfim, livros bem petiquinhos pra gente poder ler e colocar aí, bater a meta de quantidade de livros lidos no ano, né? Então, vamos começar indicando um livro que é extremamente curto, se eu não me engano. Não, na verdade, eu acho que eu tô enganada assim. Eu na minha mente, ele tinha... tipo, umas 50 páginas, mas eu acho que não. Eu acho que ele tem mais ou menos umas quase 100 páginas, se já não tiver 100 páginas. Mas ele é muito rápido de ler. Eu lembro que quando eu li, pelo menos, eu acho que eu li num dia, gente, esse livro. As 220 Mortes de Laura Lins. Gente, esse livro, ó, bato palmas pro Rafael. É Rafael, gente? Gente, esqueci o nome do autor, mas é uma moça aí que escreveu esse livro, gente, que... Olha, bato palmas, que livro incrível, maravilhoso, gente. O livro nem parece que ele é pequenininho, que ele é curtinho, porque, assim, a trama dele, a história é tão amarradinha, tão, sabe, bem feito o negócio, que nem parece que o livro é tão pequeno do tamanho que ele é, sabe? E eu amei esse livro, muito bom, a escrita é muito envolvente, tu começa a ler, tu não consegue parar de ler, e se eu não tô piruta da minha cabeça, ele tem lá no Kindle Unlimited, então se você tá assinando o negócio do Kindle Unlimited, tu vai poder aproveitar pegar o livro e levar, né? Então, gente, super leia. Ai, eu não falei do livro, né? Ah, enfim, gente, você já assistiu aquele filme, livro, sei lá o que eu tô falando, gente, mas, enfim, o livro As 220 Mortes de meu Deus, que gagueira! De Laura Lins. Vocês lembram daquele filme, se você já tiver assistido? A Morte te dá parabéns. Nossa, a gagueira do JK me pegou de novo. Que ódio. Já assistiu esse filme? Pois então. É o mesmo plot do filme tem no livro. A gente vai ter essa guria, a Laura Lins, mas o amigo dela, que eles estão pra ter ali uma conversa bem... como que eu posso dizer? Eu não sei, mas uma conversa bem, sabe, importante, que é algo importante ali que eles vão conversar, se eu não me engano era esse que era o negócio ali, gente. Aí eles combinam de se encontrar num parque lá de São Paulo, Ibirapuera, sei lá, gente, não sei, não conheço São Paulo, nunca nem fui lá, não moro em São Paulo, então não sei. Mas é um parque de São Paulo, eles combinam de se encontrar lá. Só que aí, o amigo dela, eu não lembro o nome dele não, ele tá indo pra lá pra poder encontrar com a Laura, né? E aí ele vê ela, né, desfalecendo, né?
Não ela se tentando com a própria vida, né? Não ela se tirando da vida, mas ela morre por alguma coisa que acontece lá. E aí ele fica, tipo, em choque, traumatizado. Só que aí acontece que o negócio vai acontecendo igual no filme, vai reiniciando e ela vai morrendo várias vezes até ele entender a parada que tá acontecendo e descobrir o porquê que ela tá morrendo e as coisas se resolverem. E é muito bom, gente, muito bom mesmo. Aí eu comecei a ler despretensiosamente, não tava esperando nada e no final entregou tudo. No final não entregou, assim, gente, é porque o final não foi do jeito que eu queria que o final fosse. Sabe, eu queria o final de um jeito e ele foi de outro. Mas o livro é bom, tá? Não é porque as coisas não aconteceram da forma que eu queria que o livro deixou de ser bom. Não, ele continua sendo maravilhosamente bom. E aí, falando de livro bom, vamos falar de um livro que eu favoritei este ano de 2025, que eu li. Que, cara, eu ouvi o audiobook dele e eu tô pensando em comprar ele físico pra poder reler ele no físico e rabiscar e anotar e marcar e whatever. Que é o livro Foi um Péssimo Dia, da autora que eu já esqueci o nome. Juliana de alguma coisa? Ana de alguma coisa? Ai, gente, I don't remember, entendeu? E, cara, eu peguei esse audiobook lá na Audible pra ouvir despretensiosamente, assim, sem, sabe? Só peguei aleatoriamente, porque eu tava assinando, aí esse livro apareceu lá, e eu falei, gente, eu acho que eu já ouvi falar dessa autora e desse livro. Acho que eu vou pegar pra ouvir, vamos ver no que dá. Aí eu peguei e fui ouvir ele e... Cara, eu comecei a ouvir ele e não consegui parar até o livro terminar. Tipo, a história é muito boa, sabe? A escrita da autora é muito envolvente. Ela vem nos contar neste livro, a autora, é meio que uma autobiografia dela mesma, sabe? Autobiografia da pessoa, né, gente? A autobiografia vai ser de outra pessoa. Ai, que sonsa, Ana. Mas enfim, é como se ela estivesse contando uma autobiografia de um dia ruim que aconteceu na vida dela. Então, esse dia ruim que aconteceu na vida dela, ela vem... Assim, gente, é um livro que tem uns certos gatilhos, porque ele vem tratar, né, de ansiedade. A autora, ela descobriu que foi, sabe, essa coisa da ansiedade nesse dia, que foi um dia onde a ansiedade dela atacou de uma forma tão forte, sabe, que, nossa, gente, é um livro, assim, meio dolorido de você ver essa história, porque ansiedade não é brincadeira, né, gente? As pessoas ficam zoando, falando que é frescura e tal, depressão é frescura, que ansiedade é frescura, essas coisas, mas não é. E a gente tem alguns flashbacks também do passado dela e tal, de alguma... Não é passado, tipo, muito atrás, mas os flashbacks de dias mais atrás e coisas que aconteceram antigamente e tal. Então, é um dia ruim que aconteceu e ela tem uma crise muito forte de ansiedade, onde ela acha que, sabe, ela começa a pensar em várias possibilidades de coisas que podem ter acontecido, sabe? É um dia onde a mãe dela atrasa para buscar ela na escola e nisso ela fica, sabe, tem uma crise de ansiedade, começa a pensar a 1 milhão de coisas que pode ter acontecido. Ela pensa que o irmão dela pode ter morrido, que a mãe dela pode ter sido atropelada no caminho pra ir buscar ela na escola. E assim, ela começa a ter uma paranoia de pensar 1 milhão de possibilidades de coisas que podem ter acontecido pra mãe dela atrasar pra buscar ela na escola. Ela tem uma crise de choro, sabe? E, ai, gente, é muito bom o livro. Eu amei muito, muito mesmo, gente. Ele foi um livro que eu favoritei esse ano. E eu super recomendo. Inclusive, se você estiver assinando a Audible, tu pode escutar ele lá na Audible, porque eu acho que ele tem, tipo... Se ele tiver muito, é tipo 4 horas de duração, mas eu acho que não tem isso, eu acho que tem menos. Então, pega indicação, tá? Ai, agora eu vou beber uma aguinha, gente, pra molhar minha goela, né? Então, você espera lá que eu já volto. Já bebi água, agora voltemos. Agora vamos falar de um livro que eu tenho ele físico aqui nas minhas mãos, que eu li, ó, 1 milhão de anos atrás. Eu tô precisando, inclusive, reler esse livro. E dá pra mim reler ele até esse ano, né? É o livro Daqui pra Baixo, do autor Jason Reynolds. É isso aí mesmo, gente. Esse livro aqui, a capa dele fica refletindo muito, né? Mostrando, mas... Aí vocês vão olhar e vão falar, nossa, Ana, mas esse livro não é curtinho, porque olha a grossura do livro. Realmente, ele não é curtinho, gente. Ele tem 314 páginas. Só que, porém, entretanto, todavia, antes de você vir falar mal de mim,
Olha como que é o livro. Gente, o livro é escrito desse jeito, em forma de versos, de poemas, e a história é nos contada dessa forma. Então, assim, isso daqui você pega e lê numa sentada, gente. Você senta ali, tira... Gente, eu acho que isso aqui, 2 horinhas, 3 horas, no máximo, você lê esse livro. Tipo, acho que isso daí é até muito. Mas esse livro é um livro que é muito curto. E aqui, ó, gente, eu vou ler essa coisa aqui pra vocês, porque ele resume bem esse livro. 67 segundos, 3 regras, uma arma. O irmão de Will foi morto, assassinado. A tristeza é tão grande que mal cabe em palavras. E naquela área, quem manda são as regras. Número 1, chorar. Não. Aconteça o que acontecer. Número 2, dedurar alguém. Não. Aconteça o que acontecer. Número 3, se vingar. Sempre aconteça o que acontecer. Enfim, essa é a história do livro. O irmão do Will morreu, né? Ele foi morto ali. Eu não lembro se ele foi realmente assassinado ou... Não sei, gente. Não lembro exatamente como que foi o negócio da morte do irmão dele. Mas o irmão dele morre. E aí, ele fala muito dessas 3 regras. Até mesmo porque, gente, eu não sei se dá pra reparar aqui na capa do livro. Mas ele é negro, né, gente? E ele sendo negro, você sabe como é que é o negócio, né? Então, cara, é muito triste porque você vê como que ele lida com essa morte do irmão dele. E como vocês viram aqui nas regras, né? Dedurar, tu não pode dedurar ninguém, chorar é pra tu não chorar. E se vingar, você sempre se vinga, não importa o que aconteça. E essa que é a história do livro. O Will, ele quer ir se vingar da morte do irmão dele. E o livro, gente, ele vai se passar em 67 segundos, em 1 minuto. Ai, gente, coceira no céu da minha boca. Ui, que agonia. E vai se passar, gente, vocês repararam aqui, ó, os botãozinhos, numa descida de elevador, gente. Ele pega ali uma arma pra poder se vingar da morte do irmão, né? O irmão dele parece que tinha uma arma guardada na gaveta ali no meio das roupas. Ele pega essa arma pra poder se vingar da morte do irmão, que ele jura de pé junto, que eu acho que ele sabe quem foi que matou o irmão, sei lá, que acho que é. E aí, nessa descida de elevador, ele vai encontrando pessoas que vai conversando com ele e que vai fazendo ele refletir sobre isso, se ele se vinga ou não da morte do irmão. E é muito bom, gente, muito bom. O livro dá pra você ler ele num dia, gente, porque, não sei, gente, é todo, tá vendo? Ele é todo em formato de poesia. E tem página que, tipo, é esse daqui, ó, de texto. Então dá pra tu ler muito rapidinho. Esse daqui não tem no Kindle Unlimited que eu saiba. Se tiver, Deus, gente, porque que eu saiba esse livro aqui não tem lá no Kindle Unlimited. Mas super recomendo, gente. Inclusive é uma leitura até boa pra tu começar o ano também, né, gente? Porque é um livro curtinho, então você começa o ano já com o livro concluído, mesmo que ele esteja, assim, rapidinho de ler, porque ele não pareça que ele tem uma história muito grande, ele tem, tá, gente? E é ótimo também, né, pra começar o ano, porque você começa o ano com gás, né? Enfim, recomendo muito esse livro, gente. Só ler, só ler. Gente, bora pro próximo, então, né? Que aí o outro que eu vou recomendar pra vocês é o livro Antes que o Café Esfrie. Eu não curti tanto esse livro, porque eu botei muitas expectativas nele, por causa do que a galera tava falando, e eu acho que, assim, a galera colocou muita coisa em cima do livro que não era pra ter colocado, e aí eu acabei me decepcionando. Mas ele é um livro legal e que dá pra você ler em um dia, gente. Eu acho que ele tem 200 e poucas páginas, só que ele é um livro de contos, né? Ele tem ali, na verdade, 4 contos que são interligados entre si, né? Eles têm uma ligação ali entre eles. Então, dá pra você pegar de repente e ler um conto por semana até 2025 terminar, né? Apesar de que uma semana de 2025 já foi embora, né? Mas dá pra tu ler um conto ali por dia e tal, sei lá, e conseguir terminar o livro. Enfim, o livro é muito rapidinho de ler. E se eu não me engano, tem um audiobook dele também na Audible. Então, assim, é muito rapidinho de ler. Esse livro aqui, gente, ele tem a história dele vai se passar dentro de um café, né? Antes que o café esfrie. Porque tem um café lá no Japão, lá numa ruazinha meio escondidinho lá. Que ele é um café ali que ele tem meio com uma magia, um negócio ali. Tem um certo tipo de café que você toma ali, que você senta numa mesa específica ali do
do lugar, que você consegue voltar no tempo, mas não é tipo assim, uma viagem no tempo de tipo, ai, quero viajar pro dia que meus pais se casaram. Não é bem assim que as coisas são, sabe? Você só consegue viajar no tempo pra um dia aonde você estava naquele café. Então, tipo assim, em dezembro de 2023 eu estive neste café. Então eu posso, e agora em 2025 eu quero voltar pra dezembro de 2023 que eu tive no café. Aí eu pego, sento lá naquela mesa específica, que é a mesa da viagem do tempo, e tomo o café específico, que é o café da viagem do tempo, e eu tenho que tomar aquela xícara de café todinha quando eu voltar no tempo, até ela esfriar, porque antes de esfriar, porque se ela esfriar completamente, acontece uma certa parada lá, que eu não vou falar, porque senão vai ser um certo spoiler. Mas é um livro legal, interessante. Eu gostei das histórias, sabe? Eu gostei. Só que eu achei que falta um pouquinho mais de profundidade com relação, né, às histórias que acontecem ali, né? Essas 4 histórias que acontecem. Então, é um livro bom, mas que eu acho que ficou meio raso com relação a certas coisas. Mas eu gostei bastante. Inclusive, tem até uma história ali, meio que tá acontecendo ali com as pessoas que trabalham também ali no café e tal. Então, bem bacana, gente. Gostei, super recomendo. Mas eu elevei as minhas expectativas com relação ao livro por causa do que a galera tava falando. Então, não vai com muitas expectativas, não, porque aí você vai gostar mais. Não vai pelo que o povo tá falando, porque o povo às vezes exagera, aí a gente vai com uma expectativa achando que é uma coisa e na verdade é outra, tá? Mas eu super recomendo, ok? E aí, vamos para um outro livro que eu também li neste ano de 2025, enfim, vários livros que eu li neste ano. Inclusive, deixa eu dar um tasquinho de água. Ai, gente, beba água, tá, gente? Que os seus rins agradecem. Que eu li neste ano, inclusive eu li no meu Kindle. Eu tenho ele no Kindle? Sim, eu tenho ele no meu Kindle. Esôfago, do Tiago de alguma coisa. Gente, esse livro eu também peguei ele despretensiosamente pra poder ler, porque assim, eu falei, gente, eu tenho esse livro aqui no meu Kindle, que ele ficou de graça, certa feita aí na Amazon. Eu falei, cara, eu vou pegar esse livro e vou ler, porque eu achava a capa dele legal, interessante, esse nome do livro e tal. Aí eu peguei o livro pra poder ler sem esperar muita coisa, gente. E assim, eu sou uma pessoa que não lê sinopse de livro pra poder ler o livro. Eu, tipo, leio o livro e depois eu leio a sinopse e vou pesquisar vídeos sobre o livro, porque, enfim, eu sou assim. E aí eu peguei o livro pra ler e caracas, meu Deus do céu, o livro ele tem 96 páginas por aí, menos de 100 se eu não tô doida, mas, cara, é uma história assim tão incrível, assim, tão boa que parece que você leu um livro de 300 e poucas páginas, sabe? Devido ao conteúdo do livro. No livro a gente vai conhecer a Lídia, que ela tá... assim, no momento da vida, eu acho que ela tá com seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, e ela tá ali no momento da vida onde ela tá pensando em muitas coisas e tal, não sei o quê, porque ela ainda não é casada, não tem filhos, nem nada, e ela lembra muito do passado dela, né, da adolescência dela lá na escola e das coisas que aconteceu com ela lá, do bullying que ela sofria e tal. E um certo dia ela tá indo pro trabalho, né? E ela vai pegar o metrô ali, eu acho que ela mora em São Paulo também, né? E não tem como ela pegar o metrô, o trem, whatever, pra poder ir pro trabalho, porque uma pessoa se jogou nos trilhos ali, né? E ó, foi de arrasta pra cima. E né, a pessoa se tirou da vida. Então, ela não consegue pegar o metrô, e aí ela fica tipo, gente, um dia desse, uma hora dessa, uma pessoa vai fazer uma coisa dessa, será que ela não pensa nos outros em trabalhar? Tipo, porque não foi morrer no outro canto. E, né? E a gente vai acompanhar esse dilema dela, porque quando ela vê essa pessoa ali morta ali, que morreu, que na verdade ela não vê quem que morreu, ela descobre depois quem que morreu pelas notícias, e aí a gente vai ter toda a história, ela vai voltar aos flashbacks lá da adolescência dela, como que isso é um certo gatilho pra ela, faz ela lembrar de coisas da adolescência dela, de bullying e tal, e a gente vai entender esses dramas e dilemas da vida da Lídia. A gente vai voltar muito
na adolescência dela na escola, e a gente vai ver as coisas que aconteceram com ela na escola, com relação a bullying, os colegas dela ficavam zoando da cara dela, fazendo brincadeiras e tudo mais, como que ela reagia a isso, e, gente, é muito bom, sabe, assim, ai, mas que coisa que vai ter de bom você ver os dramas da vida de uma pessoa, gente, vai por mim, pega esse livro pra ler, porque, cara, eu não tava esperando nada desse livro, e quando eu terminei, eu fiquei tipo, cara, eu preciso reler esse livro, sabe? Eu fiquei com esse sentimento de que eu preciso reler o livro, porque tem muito mais coisas nele pra mim poder pegar e... Ai, gente, eu gostei muito do livro, sabe? A história da Lídia foi muito boa, até mesmo porque como ela que narra os fatos, né, gente, ela tem uma autovisão dela de que ela é uma santa e de que, assim, o povo que fazia bullying com ela na escola são os monstros, né? Mas aí, conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai entendendo quem ela é de verdade e os colegas dela, sabe? E a gente vê como que os colegas faziam e tal. Uma parada lá que aconteceu com relação a um carinha lá que ela gostava da escola, que fingiu que queria ficar com ela, mas na verdade ele queria só tirar uma onda com a cara dela, sabe? Tipo assim, na hora que ele foi beijar ela, parece que a galera da escola tava todo mundo reunido e falou, tu tá indo beijar ele, né? Ou ele, tipo, assediou ela, alguma coisa do tipo, não me lembro muito bem. Mas... Ai, gente, muito bom. Se eu ficar falando muita coisa, eu vou acabar dando spoiler do livro todinho. E já tem 5 minutos que eu tô falando desse livro. Então, só pega o livro, vai ler e pronto, tá? E aí depois você me agradeça. Aí, o outro livro, que é um livro que eu tenho ele físico aqui também, que eu li ele esse ano também, e que eu amei, que é A Devolvida, da Donatella de Pietrantonio. Gente, esse livro... Ai, que livro maravilhosamente belo, gente, bom. Muito curtinho o livro. Gente, ele tem suas 158 páginas, mas ele é... Gente, ele é muito bom. Cara, eu não tava esperando nada... Assim, não é que eu não tava esperando nada do livro. Eu estou, gente, descobrindo que essa editora aqui, ó, a Faro Editorial, na verdade tem escrito aqui, ó, ela é uma editora que só publica livro bom, porque eu já li 3 livros dessa editora, incluindo com este daqui, e todos eles foram amados, todos eles eu amei, todos eles foram 5 estrelas, então eu tô num processo de querer ler todos os livros publicados por essa editora. Alô, Faro, se quiser, assim, fazer um negócio de uma parceria aqui, ó, a Ana aceita. Porque, sério, gente, esse livro aqui... Ai, gente, ele também é uma história um tanto quanto dolorida, porque a gente vai ter a história da personagem aqui, que ela... Aqui, ó, gente, eu vou ler aqui, mas não sei se... Eu vou ler só um comecinho, porque eu acho que essa sinopse é muito grande, que ela vai entregar muita coisa. Mas enfim, aos 13 anos, uma garota é levada do lar abastado onde vive para uma casa estranha e com pessoas que dizem ser seus pais e irmãos. Então, a gente vai ter a história dessa guria, que ela tá ali vivendo com o pai dela e a mãe dela bem de boa, e de uma hora pra outra, assim, meio que da noite pro dia, do dia pra noite, o pai dela chega nela e fala, ó, querida, arruma tuas coisas e bota tuas coisas numa mala aí, porque tu tá indo embora. Aí ela vem tipo, indo embora pra onde, meu amado? Você mora aqui, né? Vocês que são meus pais. Ela me fala, então, minha filha, é o seguinte, a gente não te contou antes, não, mas você não é a filha nossa, não. Não é a filha de sangue nossa, não. Tu é adotada, a gente adotou quando tu era kids, né? Quando tu era uma baby, uma criança. Mas agora a gente não te quer mais, não. Não vamos lhe devolver pra tua família de sangue, né? Não te quer mais. Simples assim, gente. Pega a criança, põe no carro, manda ela embora pra casa da família original dela, né? A família de sangue dela. E isso é um choque muito grande pra ela, porque ela morando com os pais adotivos dela, ela era filha única, então, assim, ela era muito bem tratada. Ela estudava numa escola muito boa, ela fazia vários tipos de aula, ela estudava, fazia aula, sei lá, de balé, aula de inglês, aula de natação, sabe? Essas coisas assim. E ela estava acostumada ali, que eles eram bem de dinheiro, né? O pai era policial e tal, então
ela tinha o círculo dela, né, de amigas e tal ali, e ela morava numa cidade, né, cidade grande, e aí ela vai pra essa outra casa, morar no interior, tipo, interior do interior do interior, praticamente uma roça, e ela vai morar nessa casa com pais que ela não conhece, com irmãos que ela não conhece, e, tipo, não é, tipo, 2, 3 irmãos, é, tipo, uma porrada de irmão. Eu acho que são 5 irmãos que ela tem. E a gente vai ver esse drama dela chegando nessa casa com essas pessoas desconhecidas e tendo que viver essa nova realidade, sabe? E não só nessa nova realidade de, tipo, a condição ali financeira é completamente diferente da que ela tinha antes, mas essa coisa também de, tipo, cara, ela tava vivendo numa família e agora ela descobre que ela tem outra família e a cabeça dela como que fica, né, gente? Ela tendo que amadurecer muito rápido, assim, de uma hora pra outra. E, ai, gente, é muito bom o livro, mas é muito triste a história, né? Tipo, a pessoa adota a criança e passa um tempo, né, ali, passam-se 13 anos, o povo fala, não, não te quero mais não, vai embora pra tua família de sangue. Tipo assim, oi, né? Então, a gente... Mas é muito bom o livro, sabe? Ele tem esse tom meio triste e tal, mas é muito bom. Gente, é muito bom mesmo. Sério, eu não tava esperando muita coisa e eu gostei bastante. Os capítulos deles também são curtos, não são capítulos grandes, então eu super recomendo a leitura deste livro. Então, leia esse livro, gente, por favor, please. Que é um livro maravilhosamente bom. Muito bom, tá? E, gente, outro livro que eu super recomendo pra vocês, que, né, se você gosta do negócio um pouquinho do terror e whatever, O Vilarejo do Menino Rafael Montes. Gente, esse livro é muito bom. Ele é um livro que ele vai reunir, se eu não tô louca, 7 contos. Cada um dos contos, eles vão ter ali como base os 7 pecados capitais. Então, gula, vai ter um conto referente à gula. Inveja, vai ter um conto referente à inveja. E todos esses contos, eles permeiam nessa coisa do terror, de algo gore, meio macabro. Todos esses contos, essas histórias vão se passar nesse mesmo lugar, nesse vilarejo, e cada um vai ter essa coisa referente. Então, gente, se eu falar muita coisa, eu vou dar spoiler do livro, vou assim contar o livro todinho. Mas vocês sabem que vai se passar dentro desse vilarejo, num frio de rachar, neve, whatever. E a gente vai ter os 7 pecados capitais como pano de fundo de cada um dos contos. E é só isso que você precisa saber para poder ler. Mas saiba também que tem gatilhos, tá? Esse livro tem muitos gatilhos de... Eu não sei se ele tem uma lista de gatilhos, né, pra galera, né, saber o que tem no livro pra poder ficar esperto. Mas se ele não tem, ele deveria ter. Mas ele... Gente, na verdade, o Rafael Montes, ele é um autor gatilho, tá, gente? Enfim, eu tô lendo... Cadê o livro que eu tô lendo, gente, dele? Onde que eu sou? Tá aqui, ó. Jantar Secreto. Que tem um negócio aqui do canibalismo, gente. Então, assim, vocês já saibam que Rafael Montes é meio pirada da ideia. E se você for ler Rafael Montes, já vá sabendo que vai ter umas paradas meio loucas nos livros dele, tá? Mas super recomendo o Vilarejo pra vocês, tá bom? Então, vai ler e depois vocês me contem o que vocês acharam. Outro livro, então um livro incrivelmente maravilhoso, que inclusive eu ouvi o audiobook dele lá no app do Esquilo, lá no ano passado, acho que foi, que ele ficou disponível na maratona lá do GF. Acho que foi, gente. E aí eu peguei o audiobook lá e eu ouvi assim, sem dar nada por ele, eu amei. Né? O Homem Bicentenário é um livro de ficção científica em que a gente vai ter a história do robô. Art, que é o nome do robô, gente? Acho que gente. Enfim, a gente vai ter a história aí de um robô, que ele foi construído pra ser ali o mordomo ali da família, pra ele fazer as coisas que a família quiser ali. E a gente vai ver como que a família trata esse robô, né? Tem pessoas ali que tratam ele, tipo, muito mal, porque ele é um robô, então trata ele igual uma porta. Tem uma menininha lá que ela trata ele muito bem, assim, como se ele fosse um ser humano. E assim, a gente vai vendo uma coisa meio parada de inteligência artificial, porque o Art, ele é um robô muito inteligente. Ele busca estudar as coisas, então ele estuda, ele pega mais no manual dos trem, vai ler e tal, não sei o que. E ele
chega num ponto onde ele tá tão inteligente, que ele já leu livros e tal, whatever, que ele fala, cara, olha, eu quero lutar pelos direitos dos robôs. E aí ele vai lutar pelos direitos dele como robô, e a gente vai ver ele nessa luta pelos direitos dele como robô, que ele quer ser tratado bem, porque ele é um robô que merece ser bem tratado. Muito bom, gente, o livro. Ai, gente, eu nunca pensei que eu fosse chorar e sabe, ficar com remorso e dó e pena do robô, gente. Sério. Eu não pensava isso. Apesar de que eu assisti aquele desenho, que eu não lembro o nome, que o cara lá é um robô e que ele fica com a menina lá e que eu chipava muito e que era meu sonho ficar com aquele robô. Mas, né? Enfim, gente, leiam esse livro, por favor, gente. É muito bom. Eu sei que tem filme dele, gente. Só que assim, eu tô com medo de assistir um filme que, se no livro eu já fui vendo ele falar das coisas, ele querendo ter o direito dele de robô e tal. E eu já chorei, imagina no filme. Eu tenho até medo. Mas eu acho que o filme dele também é de 1900 e alguma coisa, né? Mas bom, né? Porque o filme antigo deve ser melhor do que esses filmes que esse povo faz hoje em dia, né? Mas enfim. Leiam esse livro, por favor. É muito bom. Tá? Por favor. E aí, outro livro que eu li também esse ano, que, assim, eu particularmente não curti tanto, porque eu já tô carcaça velha de leitora, né, gente? Já leio desde 2017, então eu meio que já conheço um punhado de livros, né, gente? Eu já li mais de 200 livros, então eu conheço uma porrada de livros. E eu não curti tanto esse livro, eu acho que justamente por conhecer uma porrada de livros e de histórias, que estou falando dele mesmo. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que tem, né, uma série aí que meio polêmica, que eu fiquei sabendo. Eu não assisti, mas eu sei que essa série é meio polêmica. E eu li o livro. Na verdade, eu não peguei o livro, tipo, físico pra ler, nem no meu Kindle, porque eu imaginava que eu não ia curtir tanto, então eu peguei o audiobook. E nele a gente vai ter uma história, gente, uma premissa muito boa. O que eu acho é porque, assim, eu acho que a autora deveria ter pendido a história pra um lado, mas ela pendeu pro outro, e aí eu não achei tão legal. Mas na história, a gente vai ter a história de 4 adolescentes ali, que eles são casais entre si, então eu não lembro o nome dos personagens, mas enfim, gente, são 2 meninos e 2 meninas. Cada um dos meninos fica com uma menina e whatever. E aí, gente, esses casais, né, de amigos, esses 2 casais, acontece que eles estão ali numa época onde eles estão terminando ali o ensino médio, se eu não tô doida. Eles estão concluindo ali o 3º ano, enfim, é nos Estados Unidos, né, gente? Então, Estados Unidos é diferente daqui o negócio da escola, né? Mas, enfim, eles estão ali comemorando que vão acabar a escola, vão pra faculdade, blá, 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 blá. E aí eles vão por uma festa, eu acho, na praia, sei lá que diabo que é. Gente, só sei que eles ficam... Uma festinha particular que eles fazem na praia, sei lá, só sei que eles ficam chapados e bêbados. E aí eles vão entrar no carro, né, pra ir embora, pra dirigir, e no meio do caminho, gente, acontece que eles fazem uma merda, né, eles, por estarem loucões, chapados e bêbados, eles acabam atropelando uma criança, e eles ficam ali desesperados, e eles, assim, a contragosto, né, da única personagem sensata, que inclusive, eu acho que eu lembro o nome dela, a Julie. A única personagem sensata dessa história, que é a Julie, a contragosto dela, eles escondem o atropelamento, então eles não ligam pra polícia nem nada, não prestam, assim, eles mesmos não prestam socorro pra criança, mas eles ligam ali pro SAMU pra poder falar da criança, né, mas só isso, eles fogem do local, porque, enfim, eles são adolescentes, tá bêbado, tá chapado, então eles são tudo menor de idade, só tem um maior de idade que poderia estar dirigindo, e quem tá dirigindo é justamente, eu acho que é um menor de idade, enfim, ia dar um boroque só, eles podiam ir pra cadeia, podiam destruir a vida deles, whatever, e eles decidem ficar caladinho, não falar nada. Só que o que acontece? Eles atropelam esse moleque, ligaram pra emergência, a emergência foi pra buscar um menino, levou pro hospital, só que esse guri, ele veio ia encontrar com Cristo Jesus, né, ele morreu. E
mesmo com a morte do garoto tendo acontecido, eles permaneceram em silêncio, não contaram nada. E aí, anos depois, eles já estão trabalhando na faculdade, whatever, fazendo as coisas da vida deles. E eles começam a receber ameaças, cartinhas, bilhetinhos, falando: ah, eu sei que vocês fizeram no verão passado, hein? E aí o plot da história vai ser esse, gente. Eles recebendo essas cartinhas, essas ameaças, falando: ó, eu sei que vocês fizeram no verão passado. E aí a gente vai tentar descobrir quem é que tá mandando esse negócio do eu sei que vocês fizeram no verão passado. E começa uma perseguição a eles, tipo, vão te matar e whatever. E é isso. Não sei nem se eu falei os spoilers do livro, mas enfim, a história é basicamente essa, gente. Uma vibe meio Pretty Little Liars, sabe? Então, é um livro que ele é bacana. Se eu tivesse lido ele com os meus 15, 16 anos, eu teria amado esse livro. Mas como eu li ele com 24 anos na minha cara, eu não curti ele tanto, sabe? Porque, como eu já disse, que ele é uma vibe meio Pretty Little Liars, gente. Eu acredito que Pretty Little Liars tenha bebido da fonte desse livro, né, pra poder nascer, vir à vida. Mas é aquela coisa, o plot do livro é um plot que eu já conheço de várias outras histórias, sabe? Então, por isso eu acho que não me apeteceu tanto. Mas não é que o livro é ruim, é porque também eu devia ter lido ele com meus 14, 15, 16 anos. Agora eu já tô velho demais pra esse livro. Mas eu super recomendo. Assim, também, gente, eu acho que vai de cada pessoa, né? Vai pelo gosto das pessoas. Tem gente que, às vezes, com 50 anos de idade vai ler o livro e vai achar bom. Vai de gosto também, né? Vai de pessoa pra pessoa. Mas eu não curti tanto. Mas ele é bom. Enfim, gente, só leia, tá? E tem os filmes, gente. O filme eu gostei muito. O filme de 1900 e lá vai cacetada, tá, gente? Eu gostei bastante. Amei o filme, super bom. Vamos para o último livro. Esse último livro, gente, ele é uma vibe meio poética e tal. Que ele é de um autor que, assim... Ai, eu tô louca pra ler um livro dele que eu consegui adquirir esse ano, que eu vou ler no ano que vem. Mas eu consegui ler um dele esse ano, que eu queria ler pelo menos um livro desse autor esse ano. Que eu estou falando do Walter Hugo Mãe, que é um autor, né, em português. E eu li Serei Sempre Teu Abrigo dele. Eu acho que esse livro tem 50 e poucas páginas, gente. Muito curto esse livro. E assim, gente, eu amei esse livro. Ele é um livro, assim... que ele tem esse tom meio poético, meio reflexivo, aonde o autor, ele vai fazer meio com uma autobiografia também dele, né? Ele vem contar pra gente sobre... Ai, gente, como que eu explico esse livro? Ele vem falar sobre os avós dele, né? A avó dele, falar sobre a doença da avó dele, que eu acho que a avó dele teve Alzheimer, e a deterioração, né, de uma pessoa idosa, da mente da pessoa, e de como que os avós são importantes, de como que ele ama a avó dele e que ele queria que a avó dele permanecesse para sempre neste mundo, mas que não é assim que a banda toca, e que mesmo que ela não esteja entre os vivos, que ela não esteja mais entre nós, ela vai continuar sendo o abrigo dele e tal. Ai, gente, que isso? Ah, um bicho. Mas, assim, gente, eu não sei realmente explicar esse livro, cara, porque ele é exatamente isso. Ele vem contar essa coisa, vem falar sobre isso de uma forma muito poética e muito bonita, gente, sério. Eu ia lendo e eu ia parando assim pra pensar e tipo... cara... Ai, gente, é muito bom. Assim, eu não acho que é um livro que todo mundo vai gostar. Você tem que ser uma pessoa assim, meio vibes... Melucat, sabe, pra gostar do livro, porque ele é meio poético. Então você tem que ser meio poética, meio dramático, gostar de coisas meio poéticas pra você gostar do livro, sabe? Se você é uma pessoa que gosta de poesias e tal, dessas coisas, de textos reflexivos, você vai gostar desse livro. Mas se você não curte tanto, então não te recomendo, porque você vai ler, tu vai se decepcionar, tu vai achar uma porcaria, então não leia. Pra falar mal não é pra ler, não. Daquelas, mas sério, gente, eu amei esse livro. Foi muito bom. Se eu não me engano, eu dei 5 estrelas pra ele e favoritei. Não me lembro, mas muito bom. Então, gente, esses foram os livros que eu vim aqui indicar pra vocês. Livros bem curtinhos pra você poder ler ainda neste ano de 2025. Que é pra você, assim, adicionar mais livro lido aí na sua lista. Pra você chegar em 1º de janeiro de 2026 e falar: eu li 50 livros em 2025. Entendeu? Então,
Pega as dicas desses livros e leia e depois vem me contar o que você achou, tá? Se tiver algum livro pra você me indicar, pode me indicar aí de boas e tal. Não prometo que eu vou ler esse ano, porque já tá acabando o ano e eu, tipo, tenho leituras em andamento e tal. E não prometo que eu vou ler esse ano, mas quem sabe no ano que vem. Ou quem sabe outro ano. Né, gente? Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram, curte aí, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês. Fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Fui!